Boa noite, amigos. Vamos dar início aqui a mais uma gravação do nosso bate-papo aqui da canal do Erquinho News. Bom, minha gente, eu estava pensando aqui em falar sobre empreendedorismo e tal, mas nesse último, nesses últimos dias aí, uma coisa que foi notícia foi a questão da demissão do Alexandre Garcia da CNN. Demissão não, né? Rescisão de contrato do Alexandre Garcia na CNN. E aí nos leva a pensar, a fazer uma reflexão até que ponto o jornalista tem a liberdade na sua atividade profissional, até que ponto tem uma certa ingerência da administração naquilo que o jornalista transmite, naquilo que o jornalista passa, e até que ponto isso aí afeta a credibilidade da instituição, da emissora. Eu já acompanho o Alexandre Garcia há muito tempo, ele é jornalista consagrado e tal, e a internet nos dá essa oportunidade de opinar sobre determinadas coisas que acontecem na vida de uma pessoa pública, desde que não seja uma coisa ofensiva nem que venha agredir ninguém. Mas opinião. Aliás, o programa do Alexandre Garcia, o nome é que ele apresentava pela manhã, normalmente ele entrava 15 para as 9, 10 para as 9, na CNN, era um programa chamado Liberdade de Opinião, que levava mais ou menos 15 minutos, 15 a 20 minutos. E esses temas eram pautados lá pela emissora, e era dado o tema e tal, e ele acabou defendendo uma tese lá que a emissora não achou adequada, ou era inoportuna, ou não era condizente, ou oferecia risco, sei lá qual foi o motivo específico, mas foi isso que eles alegaram, e acabou rescindindo o contrato com ele. O Alexandre Garcia, algum tempo atrás, ele já tinha tido um certo desentendimento com o Colombo, que eu estava assistindo também o programa, assistia todos os dias, não vou parar de assistir, porque eu assisto sempre as opiniões, tanto uma quanto outra, e a gente vai vendo que é uma certa tendência, né, das matérias e tal, até na pergunta, a ênfase que se dá e tal. Mas é assim mesmo, a gente só não fica confortável quando a gente vê que a coisa passa dos limites. E é o que tem acontecido. Algumas emissoras passam do limite. Interessante é que o programa que o Alexandre Garcia participava na CNN era denominado Liberdade de Opinião. Olha que liberdade de opinião. Quando ele, num vídeo dele, quando ele fala, ele termina, pois é o que ele fala. Esse pois é tem uma conotação muito importante, porque que situação é essa? Que liberdade de opinião tem um jornalista numa emissora de esquerda, ou numa emissora de direita, ou em qualquer emissora? Quando a gente fala da liberdade profissional, no caso do médico, do advogado, das responsabilidades que assume cada um desses profissionais nas suas atividades, os riscos que eles assumem, um médico numa operação, um engenheiro numa construção, pelos cálculos, qual é a responsabilidade clara do jornalista? Até onde vai a responsabilidade do jornalista, até onde vai a responsabilidade da emissora em relação àquilo que é propagado. Essa diferença tênue aí que a gente fica querendo estabelecer responsabilidades é que eu acredito que tenha levado à demissão do Alexandre Garcia. E acabou, de certa forma, contribuindo para difundir ainda mais as ideias do Alexandre Garcia e aumentar o número de seguidores em seu canal
e fortalecer a imagem de Alexandre Garcia. Foi o que a CNN fez. Ao demiti-lo, deu um tiro no pé. Hoje o Alexandre Garcia tem muito mais inscritos e tal que a própria CNN. Pode ser que amanhã isso mude, mas hoje a realidade é essa. Porque foi injusto. Ao meu ver, um real motivo que ensejou a demissão deste profissional foi o fato de que ele, na abordagem dos temas, sempre, todos os programas de liberdade de opinião que eu acompanhei, ele tinha argumentos mais contundentes. Não sei se era porque a verdade estava do lado dele ou se porque ele se preparava melhor. Porque quando a gente tem a verdade do nosso lado, a tendência é que a gente fique mais seguro, mais firme na nossa opinião. E eu acredito que o Alexandre Garcia, ele conseguiu juntar as duas coisas. Ele conseguia estar preparado e com a verdade. Os fatos, a abordagem, a maneira. Então, quando você via ele com o Sidney Rezende, depois com, acho que o Molina, você via que ele tinha contundência e tal. Os outros patinavam, porque às vezes mesmo você sendo de esquerda ou querendo você tem que ter consistência. Se não tiver, fica difícil você contrariar o óbvio. E aí ficava muito mais fácil para Alexandre Garcia. Essa é a minha visão. A minha visão é essa do que aconteceu com esse profissional renomado, conceituado, consagrado na nossa imprensa. Uma pessoa bem informada, bem relacionada, fontes seguras. E aí ele conseguiu destaque nesse episódio do Liberdade de Opinião no canal CNN. Não sei aí, acho que o Alexandre Garcia no final saiu fortalecido. Não que a CNN vai quebrar e tal, nada disso. A CNN é uma baita emissora consagrada, tanto a CNN Brasil quanto a CNN. Então não é isso. O importante é a gente reconhecer o valor que tanto aqueles que faziam contraponto com ele e o que ele apresentava. Acredito que nessa relação a CNN vai manter o quadro por mais algum período, mas vai acabar esse quadro, porque o forte do quadro é o contraponto e não vai encontrar ninguém que consiga substituir o Alexandre Garcia nas suas colocações, seus pontos de vista e tudo mais. Assim como o Coppola também, que não acompanhei muito, mas sumiu da emissora. E tantos outros, de repente, que não comungam com a mesma visão da emissora ou a linha política da emissora. Porque não venhamos nos enganar. Existem emissoras de esquerda, existem emissoras de direita, com uma linha editorial assim, outra linha editorial assado, e que eu me identifico mais com essa, eu vou ver essa, eu me identifico mais com esse, eu vou ver aquele, eu me identifico mais com um determinado canal e tal. A sugestão que eu faço é que a gente tenha a paciência e a tolerância de assistir os dois lados da moeda, todas as opiniões, para que a gente tenha uma visão plural, uma visão capaz, um entendimento capaz de que você, tirando o positivo de um lado e o positivo do outro, a gente encontre um equilíbrio na nossa opinião. Eu acho que sempre o lado radical, ele sempre deveria perder. O radicalismo não leva a nada, mas a pessoa ponderada, o equilíbrio e tal, eu acho que a gente consegue um resultado bem melhor, um resultado positivo. É claro
que se num momento você não puder encontrar um determinado equilíbrio e tiver que partir para um confronto, uma coisa mais radical, aí sim, você vai ter que se impor. Se tu entrar numa briga, tu não vai entrar numa briga para perder. Eu lembro do Ricardo Boechat, quer dizer. O Ricardo Boechat, ele foi demitido, né, da Globo e tal, teve seu contrato também rescindido lá, funções de questões, isso há alguns anos, né, bem antes dele vir a óbito, né, dele ter falecido. Ele já tinha saído da Globo, estava na Band, um jornalista consagrado, que admirava muito também, e ele saiu da Globo em função de gravações clandestinas, mas que acabaram trazendo à tona conversas dele lá em relação à questão do Banco Opportunity e tal. Coisa. A revista Veja publicou na época uma matéria sobre isso e foi atribuído isso à saída dele da Globo. Mas saiu da Globo, se encaixou na Band perfeitamente, e que era um cara brilhante, que você tinha gosto de ouvir pela manhã na Band News, e à noite no Jornal da Band. Era um âncora fora de série. E a gente vai percebendo que alguns jornalistas assim vão passando por uma outra fase da vida, e você vê que me parece que o Alexandre Garcia tem 80 anos, me parece, e você vê o Boris Casoy, agora ele me parece que está fazendo veterinária e tal, mas também está usando a internet e tal, e é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente percebe que a internet está nos trazendo de positivo. Enquanto a gente tiver essa liberdade de poder abrir uma tela, externar nossa opinião e bater naquela tecla que a gente acredita e tal, pode ter os grandes conglomerados, Globo, CNN, Band, SBT, tudo que vai pegar uma massa e tal, mas o profissional ele tem um escape, que é a internet. A gente agradece todos os dias a oportunidade de a gente poder sentar aqui e falar. Eu estou numa fase embrionária aqui na internet, mas o que me incentivou a fazer isso é o fato de que dentro que eu falo, boto na rede, vários amigos vão assistir e outros vão questionar, outros vão concordar, mas a vida que segue. Agora, imagina se um profissional da área, né, um jornalista, não tivesse a oportunidade, não tivesse esse meio de poder fazer esse tipo de coisa. Quem seria hoje, de repente, o Alexandre Garcia, ou Ricardo Boechat, né? Se ele não tivesse ido para a Band, uma grande emissora que demite esse profissional e ele cai no esquecimento. Ele não vai ser mais ninguém, porque nenhuma outra emissora de repente vai oferecer a oportunidade a ele dele externar sua opinião, a não ser que seja uma emissora que concorde com o ponto de vista dele, ou que ele se submeta às exigências da emissora para externar uma opinião que condiz com a linha política dela. A grande preocupação disso é que nós tenhamos somente algumas emissoras no Brasil em termos de canais, de canal aberto, que passam essa informação. Então você vê, nós temos hoje, Globo, Band, SBT, Record, nós devíamos ter 30 canais, 40 canais abertos para que todo mundo em casa pudesse ouvir tudo quanto é tipo de notícia
e dessa peneira de informação tirar o que mais lhe convém. A demissão ou a rescisão de contratual com Alexandre Garcia demonstra efetivamente a fragilidade do profissional, até mesmo num quadro chamado de liberdade de opinião, de externar sinceramente aquilo que entende como verdade. Fica aí um abraço a todos, em especial ao senhor jornalista Alexandre Garcia, e esperamos que a gente tenha contribuído para um melhor esclarecimento de todos. Obrigado e até mais.